É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio TV, estamos no ar, ao vivo, 9h01 agora, seja muito bem-vindo a esta manhã de terça-feira. Já tô olhando aqui para eu não me perder nas datas, porque o ano tá passando muito rápido, dia 21 de julho de 2026. Um bom dia para você e bom dia para você também, Breno César. Bom dia, Tabata, bom dia para você que nos acompanha mais uma manhã, tempo bom em São Paulo. Conta pra gente como é que tá aí, na sua cidade, no seu estado, e vamos chegar juntinho aqui em mais um encontro no Relógio Rádio TV, Tabata. Mais uma manhã juntos pra gente falar de assuntos que fazem parte da nossa vida, que tem um impacto direto no nosso dia a dia, para termos mais qualidade de vida. Esse é o objetivo do Relógio Rádio TV. Todos os assuntos que a gente traz todos os dias são para que para que a nossa vida melhore de fato, né, Breno? A gente conversa todos os dias sobre assuntos relacionados à saúde mental, saúde do corpo, tecnologia, carreira, finanças do dia a dia. Então é tudo para a sua vida ficar ainda melhor, de forma bem leve. Esse é o nosso objetivo. Lembrando que o Relógio Rádio TV está ao vivo e nós somos multiplataformas. Estamos no rádio, no aplicativo, na TV, na internet também. Você pode nos acompanhar pela hittv.com.br, pode nos acompanhar também pela transmissão simultânea no ongrace.com e também nos nossos canais no YouTube, Relógio Rádio TV e também Hit TV. Você pode encontrar lá a transmissão e compartilhar com quem você quiser, porque o Relógio Rádio TV é para isso, é para você, para sua família, amigos, vizinhos. Vamos juntos então, mais uma manhã. Agora eu quero começar te perguntando o seguinte, já vou fazer uma pergunta para você. Como que você dormiu essa noite? Quantas horas de sono você tem dedicado por noite? Mas seja sincero, não fica maquiando não, seja como eu. Durmo para dormir 6 horinhas é complicado devido ao corre. E aí, Breno, ontem, aliás, né? Você foi dormir que horas? Acordou que horas? A minha rotina é um pouquinho braba, né? Porque eu faço 2 turnos, então eu trabalho madrugada e venho direto para cá. Então eu consigo, o meu sono é picado. Eu durmo 2 horas entre madrugada e o turno daqui e depois umas 4, 5 horinhas durante o dia, quando é possível. Eita, bom. E é assim também, né, na vida no dia a dia de muita gente. Nós estamos dormindo mal, estamos dormindo menos. Você já reparou como que você acorda depois de uma noite mal dormida? Eu vou te falar, o bicho pega. Pode falar com você de manhã, pode dar bom dia pra você, Breno, de manhã nos corredores, Tabata? Pode me dar bom dia, só que assim, a forma como eu vou te responder... É outro detalhe.
É outra história. Entendi. Se eu vou falar assim, bom dia, Breno, bom dia. Aí você já imagina, tá? Não é pessoal, então tá bom. Não é pessoal, pelo amor de Deus, gente, não é pessoal de maneira Então tá bom. nenhuma. É só uma noitinha mal dormida mesmo. Quem é mãe de criança pequena sabe. Quem é mãe sabe, né? A gente mal dorme, Mas você sabe tá que sempre ligado e quando tem a gente criança tá em casa, brincando mais assim, ainda. mas eu trabalhei com uma parceira em outra emissora no interior paulista e eu acho legal até quando a pessoa fala, né? Já é sincera, porque às vezes a gente leva mesmo pelo É pessoal. verdade. E ela falava, Breno, a gente começava um programa às 5 horas da manhã juntos, Tabata. Então ela falava, ó, fale comigo a partir das 6, pelo menos. Aí dá tudo certo. Até lá a gente administra. Bom, obrigada por avisar. Obrigada, Por né? avisar. Aí você não... Poxa, nossa, tá de mau humor hoje. Será que eu fiz alguma coisa? Não, a E pessoa engraçado, só ainda realmente não acordou. mudava. A partir das 6 ela era outra pessoa. Aí acordou mesmo, Acordava. né? Bom, a gente vai falar sobre esse assunto porque mexe diretamente no nosso humor. O sono, a gente brinca aqui, mas é algo muito sério. E o brasileiro, as pessoas no mundo todo, na verdade, estão deixando o sono cada vez mais de lado. Porque com a correria do dia a dia, a gente acha, muita gente acha, na verdade, que dormir é perda de tempo. E aí, agora, com essa tecnologia, é canal de streaming, é celular o tempo todo, pipocando notificação e rede social. Verdade. A dinâmica do nosso dia, ela tá tão corrida, tão acelerada, que parece que dormir vai atrasar o nosso tempo. A gente tá querendo... que o dia tenha mais de 24 horas. Seria e não isso. estamos estabelecendo uma rotina adequada de sono. É inversão, né? Inversão. Bom, vamos falar sobre isso. Por que o sono... ele é importante para nossa vida, para nossa saúde? Será que dormir mal pode afetar daqui a alguns anos? Será que tem relação, por exemplo, com a nossa longevidade? Tem a ver? Tem a ver também com a balança. Você aí que faz dieta e vê que assim, o número ali não muda. Faz dieta, vai na academia e, na verdade, isso pode estar relacionado ao tempo que você fica ali no travesseiro e também a qualidade, né? Porque não é só a quantidade de sono, mas sim a qualidade. Vamos falar sobre esse assunto hoje no nosso quadro Nossa Saúde. Roda a vinheta. Nossa Saúde. Bom, sobre esse assunto, sobre o sono, nós vamos tratar agora ao vivo com o Dr. Jorge Pinheiro, otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Ele está ao vivo aqui no estúdio do Relógio Rádio TV. Dr. Jorge, muito bom dia, muito obrigada por ter vindo diretamente falar com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Então, parece aqui temos pessoas que não dormiram tão bem, é isso? Olha, ter uma consulta eu dormi bem hoje. Eu dormi bem então hoje. Tá bom. Dormi. Então, nós vamos conversar isso. Obrigado aí pelo convite. E bom dia a todo mundo que está assistindo e ouvindo, né? Bom dia, doutor. Bom, hoje eu dormi. Ontem já não... Essa conversa seria diferente, né? Ontem eu tava meio bitolada, hoje já tô melhor. Vamos falar desse assunto, doutor? Porque pesquisando sobre a quantidade de sono que os brasileiros têm tido, a qualidade também do sono tem gerado muita preocupação. Só para compartilhar com quem nos acompanha, para começar o nosso bate-papo com o doutor, o Ministério da Saúde revelou os dados do Vigitel de 2006 a 2024, revelou que 20% dos brasileiros dormem menos de 6 horas por noite e 31,7% têm sintomas de insônia. O Vigitel, que é Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, é uma pesquisa divulgada anualmente sobre diabetes, hipertensão e hábitos alimentares no país. E pela primeira vez estudou o panorama do sono dos brasileiros.
Há estudos desde 2018 que mostram que nos Estados Unidos, por exemplo, 18% da população dorme menos de 6 horas. E os números do Brasil estão também de acordo com esse cenário mundial. Então vamos entender agora com o doutor quais são os problemas de dormir tão pouco, como que tem sido a qualidade do nosso sono, dormir com o celular, dormir com luz acesa, dormir com televisão, enfim, vamos abordar esse assunto agora. Doutor, por que o sono ele é importante para a nossa saúde ou quão importante é para a nossa saúde? Perfeito, eu acho que a gente tem que começar com essa pergunta mesmo, porque quando a gente fala de sono, muitas pessoas pensam que nós estamos falando de algo que como fosse um desligar do corpo. Nada acontece enquanto a gente está de olho fechado. E aí as pessoas pensam, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, né? E quando eu estou dormindo não está acontecendo nada, então eu vou simplesmente optar por dormir menos. Às vezes a gente faz essa opção quando eu troco, por exemplo, por maratonar uma série, ou então porque eu preciso entregar um relatório do trabalho, mas às vezes também tem questões que o que é bem mais comum, que estão relacionadas à nossa dinâmica de vida. Então, se eu tenho 2 horas de transporte para ir e para voltar para minha casa, se eu tenho filhos, se eu tenho uma rotina familiar que precisa de atenção, isso também vai roubar horas de sono. Mas é importante a gente entender o que acontece durante o sono. Tem muitos fenômenos que nós chamamos fisiológicos, muitas regulações de hormônios, regulação da imunidade, regulação da produção, por exemplo, de atividade muscular. A nossa memória, a nossa atenção é fundamentalmente regulada durante o sono. Então, nós estamos falando aí de processos que são essenciais para a saúde. Se a gente não dorme bem, logo a gente vai ter um comprometimento de todas essas funções. Então, dormir, gente, não é um desligar do corpo, jamais. Dormir é um investimento na saúde. Nós falamos muito da alimentação saudável, né? Da prática de exercício físico regularmente, ótimo, a gente precisa falar disso. Mas a gente precisa inserir um terceiro pilar, que é o sono. Você dormir com qualidade e quantidade. Eu já me preocupei, doutor. Já fiquei preocupado agora. Porque a minha Você rotina pensou é uma loucura. Porque o que o doutor falou é muito real mesmo. A gente ouve muito falar e fala muito sobre alimentação saudável e exercício físico. Mas e o sono? Né? Como que tem sido o seu sono? E a sensação que dá, doutor, muitas vezes, o Breno também é importante dizer, nessa rotina ou no seu dia de folga, por exemplo, quando a gente tem um tempo de dormir mais, tem aquele dia que você pode dormir mais um pouquinho, você acorda mais cansado. Você fala que é o sono reparador, mas a sensação não é. Não é, você acorda, parece que pior, parece que nem dormiu. Isso é desafiador, né? Porque nós vivemos hoje um dos maiores ou mais frequentes transtornos do sono, nós chamamos de síndrome do sono insuficiente, que é quando você não dorme a quantidade de horas que o seu corpo necessita. Imagina se fosse outra necessidade do seu corpo, fosse comer. Então, todo dia você tem a sua porção de alimentação, mas a partir de agora, eu vou dizer, você vai comer metade disso. Você não vai sentir fome após todo esse cenário, a mesma coisa. Então, as pessoas vão para a cama e digamos que elas precisem 7 horas e meia, 8 horas, cada um vai ter uma necessidade e elas estão dormindo 6 horas. Essa conta não bate. Todos os dias você está com um saldo negativo. Quando chega no fim de semana, o que acontece? Se você tem um tempo maior, então você tem o que nós chamamos de rebote de sono. Às vezes as pessoas dizem, nossa, no final de semana eu não existo, né? Eu durmo 12 horas, 14 horas. Então, se a sua média de horas de sono no final de semana, ela é muito maior que a média de horas de sono da semana, isso já sugere que talvez você esteja dormindo pouco durante a semana. E aí é um ponto de atenção, porque às vezes durante a semana você for somar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e dá lá 5 horas e meia, 6 horas de média, né? Soma todas as horas de sono, divide por 5 e aí dá 5 horas e meia. Aí chega no final de semana, você soma o horário que você acordou no sábado e acordou no domingo e deu 10 horas. Aí você, opa, tá o dobro do que tá na semana. Então, é sinal de que na semana você não está dormindo o quanto você precisa e no fim de semana você acaba tendo a necessidade de dormir um pouco mais. E dormir sempre é um bom negócio. Entretanto, eu acho importante a gente deixar aí uma mensagem. Porque esse sono que você estica um pouco mais é um sono para resgatar uma dívida que você criou durante a semana. E resgata? Olha, melhora bastante. Vamos pensar assim, né? Que deixa no 0 a 0.
Mas você não pode ficar só no 0 a 0, você tem que ter investimento. Então, às vezes, você no fim de semana, você apenas quita uma dívida, mas você não faz o investimento que você precisaria na sua saúde, porque durante o sono tem um monte de fatores que vão ser importantes para a nossa saúde. Então, é importante, sim, você talvez não ficar com essa dívida negativa, mas é importante você distribuir melhor. Eu sei que tem muitas situações, né? Então, quando a gente pensa com pessoas que têm um tempo de deslocamento ou têm 2, 3 empregos, a realidade social, ela precisa ser levada em conta em todo esse cenário. Mas, às vezes, a gente deixa de dormir porque a gente opta por assistir um programa até mais tarde, por maratonar aquela série. Então, a gente precisa dividir o que é realmente a minha rotina de vida, que às vezes eu não tenho o controle dessa situação, e hábitos que eu tenho pleno controle disso. Então, aqueles que você tem um controle, você exatamente fazer um ajuste na sua rotina e pensar, eu preciso dormir. Porque senão a gente começa aí todos os dias devendo, e essa conta, ela vai chegar na nossa saúde. A minha esposa sempre fala isso, prioriza o sono. Bem isso mesmo. Ela tá... Quem sou eu para questionar? Tá corretíssima. Olha, ela tá certíssima. Ela tá certa. Tem um problema muito sério, doutor, que eu mencionei no comecinho, relacionado a gente quer deixar o sono cada vez mais de lado para aproveitar o pouco tempo que nós temos, porque a gente passa a maior parte do dia trabalhando. Mal sobra tempo, né, para ficar com a família, para você se dedicar, pensando o brasileiro médio, né, para se dedicar a lazer mesmo, né? Então, você vai sabotando o seu sono, e vai diminuindo ali o tempinho que você tem realmente para dormir, para ter esse sono reparador. A gente preparou uma reportagem e eu convido a todo mundo que nos acompanha agora, ao vivo, para entender o que tem causado a famosa nova insônia. Vamos acompanhar, já a gente volta com o nosso bate-papo com o Dr. Jorge Pinheiro. O Ministério da Saúde revelou que cerca de 32% dos adultos brasileiros apresentam sintomas de insônia. As mulheres, as principais afetadas, com taxas que atingem entre 38% e 47% do público feminino. Além disso, a média de sono do país é de apenas 6 horas e 40 minutos por noite, ficando bem abaixo do intervalo de 7 a 9 horas recomendado por especialistas para a restauração completa do organismo. O principal vilão é o excesso de estímulos e preocupações que elevam os níveis de estresse. O processo de adormecer não acontece instantaneamente. Biologicamente, existe um intervalo crucial entre o momento em que a pessoa deita na cama e o instante em que efetivamente pega no sono, chamado de período de latência. Quando o corpo passa o dia sob forte pressão durante o dia, os níveis de cortisol e adrenalina permanecem elevados à noite, sabotando essa transição do sono. Já os mais jovens, que têm muita cobrança, preferem trocar algumas horas de sono para aumentar o conhecimento, ou outros que usam esse tempo para uma atividade prazerosa depois das demandas do dia. Se a pessoa está muito pilhada, à noite é difícil desligar. Nesse período de latência, a qualidade de seu sono será drasticamente prejudicada. Para reverter esse quadro, precisamos de elementos que atuem diretamente na desaceleração do sistema nervoso e no relaxamento. E você que acompanha o Relógio Rádio TV neste momento, hein? Você que acabou de ligar o rádio, a televisão, nos acompanha pela internet. O nosso assunto de hoje é falar sobre saúde do nosso corpo. E é o sono, principal tema, é o sono. Como tem sido o seu sono? Quantas horas por noite ou por dia você dorme? Como tem sido a qualidade do seu sono? Afeta o seu humor? Afeta a sua concentração? Você já parou para reparar, para perceber como você fica depois de uma noite bem dormida e depois de uma noite mal dormida? Afeta demais, gente. E a gente já tem participação no nosso WhatsApp e eu convido você também a compartilhar conosco o seu relato. Quer fazer alguma pergunta ao vivo para o Dr. Jorge Pinheiro, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono? Essa é a hora, como o Breno disse. Pode mandar pra gente no 11 3226 1111. Vamos acompanhar então as mensagens que estão chegando? E quem participa é a Silmara, primeiríssima, hein? Bom dia, Silmara. Ela diz o seguinte, Silmara Oliveira, né? Bom dia, uma pergunta. Há muito
muitos anos não tenho uma noite de sono perfeita. Me sinto cansada. O que seria a causa? Silmara, essa é uma dúvida que infelizmente muitas pessoas passam, né? A gente sente que essa sensação de um sono não restaurador, não reparador, acontece aí em boa parte dos lares brasileiros. Mas a gente precisa levar em consideração 2 grandes tipos de problemas que podem acontecer. O primeiro deles é saber se você está dormindo a quantidade de horas de sono. Então, de uma forma geral, nós recomendamos para o adulto em torno de 7 horas e meia. Então, atenção aí para horas de sono que você dedica todas as noites, tá? O segundo ponto é avaliar também a qualidade do sono. Então é importante a gente investigar se há algum transtorno associado a isso. E são mais de 80 transtornos do sono. São muitas doenças envolvidas aí nesse tempo que a gente está dormindo. Às vezes até tenho uma quantidade de horas de sono adequada, mas eu não tenho qualidade de sono. A gente precisa investigar. Você ronca, por exemplo? Esse indivíduo que ronca, ele pode ter apneia do sono, que às vezes são pausas na respiração enquanto dorme, e mesmo que eu durma uma quantidade suficiente, eu posso ter aí uma qualidade de sono comprometida. Só para você ter uma ideia, um trabalho muito recente publicado pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, mostrou que entre os brasileiros, cerca de 37,1% tem algum grau de apneia do sono. Nossa. Então, é um número muito grande, quase 40% da população, né? Então, exatamente. Está junto, né, Breno? Estou na estatística. Então, isso precisa ser investigado. Então, Silmara, é importante, você já pode observar a quantidade de horas, mas é interessante você buscar um auxílio médico para avaliar se há algum transtorno associado a isso que está prejudicando essa percepção de um sono de qualidade. Isso é muito interessante que o Dr. Jorge mencionou, porque há um dito popular que a pessoa que ronca significa que ela dormiu muito. Né? Tem muito essa ideia ainda. Ronca dormiu, né? Eu que não dormi, mas você roncou que nem um porquinho. Mas é totalmente o contrário. O ronco, então, não significa que a pessoa está dormindo bem, doutor. Eu queria dedicar esse tempo para explicar sobre isso, que o senhor explicasse pra gente, porque por experiência própria. Eu mencionei para o doutor, a gente até tem um pouco de vergonha, tem muita gente que tem vergonha de dizer que ronca. Eu ronco, gente, meu marido, coitado, ele que sofre, mas eu ronco. E quando chegou num estágio que ele falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, procura uma ajuda, alguma coisa. Falei, tem alguma coisa errada, porque se para mim eu não percebo, mas está afetando ele, vou buscar saber o que está acontecendo. E aí, ao buscar um otorrinolaringologista, um especialista, foi identificado que eu tenho aí... Fala o termo técnico, doutor. O desvio de septo nasal, desvio de septo. E a hipertrofia de conchas nasais, né? E muita gente não sabe. E aí eu tenho encaminhamento para fazer uma cirurgia e tal. Então, muita gente pode ter esse problema também e acha que tá roncando, tá tudo bem. E a médica que tinha me atendido, ela falou dos enormes riscos que eu corro ao roncar. É mesmo? É isso que eu ia perguntar, se só atrapalha o sono. São vários riscos, inclusive cardiológicos, doutor, é isso mesmo? Perfeito. Nós estamos tocando agora, eu acho que num ponto muito crucial para a saúde, porque nós normalizamos o ronco, como se fizesse parte da vida. Eu nasço, cresço, caso, engordo um pouquinho, ronco e tá tudo certo, né? Mas roncar, gente, significa que está tendo algum tipo de obstrução numa região que a gente chama via aérea superior, que é popularmente a nossa garganta. Então, o que acontece, né? Está passando o ar com uma certa dificuldade. Todo mundo que ronca tem apneia? Não. Mas é uma relação muito próxima e que a gente precisa investigar. Então, muitas pessoas, às vezes, nem sabem que ronca. Nem sabem que roncam. Por quê? Dormem sozinho, porque o ronco é uma queixa de quem dorme com você, de quem convive com você. Então, hoje é muito mais tranquilo, porque tem aplicativos de celular, as pessoas estão gravando ronco. Às vezes chegava no consultório o casal, né, que dizia, olha, minha esposa, meu marido ronca, e o parceiro ou parceira negava. Não, isso é intriga da oposição, né? Então, hoje com as gravações já não tem mais como mentir, né? Então, a gente fala que a gente acaba salvando casamentos. Ela fica me filmando, doutor,
para provar, né? Exato, né? Testemunho, provas Contra agora, né? fatos. Não há argumentos, né? Então, e é exatamente isso. Então, o roncar indica que tem algo que precisa se investigar, tá? Quando a gente fala de algumas faixas etárias específicas, esse problema toma uma proporção maior, como, por exemplo, as crianças. As crianças também podem roncar e ter apneia. E para a criança, tem impactos muito severos no desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, não só o crescimento em si, mas o quanto que essa criança vai desenvolver o aprendizado, a atenção. Às vezes, a criança ela não consegue se concentrar em nenhuma atividade. E muitas vezes a mãe, nossa, será que meu filho tem TDAH? Ele é hiperativo, alguma coisa? E muitas vezes a resposta está exatamente no sono. Aquela criança muito agitada, porque o adulto, quando ele não dorme bem, ele fica como? Mais cansado, mais irritado, indisposto. A criança, ao contrário, fica muito agitada. E isso, muitas vezes, passa de forma sem uma atenção devida, até mesmo por muitos profissionais. Então, a gente tem que pensar sempre no sono. Se a criança ronca, tem que investigar, porque não é esperado. Na verdade, não é esperado para nenhuma faixa etária. Então, roncou de forma recorrente. É importante observar também quais são os fatores que pioram isso. Por exemplo, piora quando eu bebo uma cerveja, alguma coisa assim. Piora quando eu durmo de barriga para cima. O que pode favorecer a ocorrência disso, tá? E sempre investigar. Agora, um dia eu tive um resfriado e ronquei. Tudo bem, é um ronco esporádico, um ronco pontual, porque meu nariz estava obstruído de forma bastante esporádica. Mas se é um ronco recorrente, tem que ser investigado. E de barriga para cima, por quê? Qual o fator? Perfeito. Sabe a nossa língua? A nossa língua é muito importante, né? Para falar, para comer. Só que quando a gente deita de barriga para cima, o que acontece? Ela cai para trás. E com isso, obstrui a região da passagem de ar. Então, uma posição adequada para o sono é a gente dormir de lado. É muito importante a gente dormir de lado, que reduz a chance de ocorrer esse colapso aí na região da via aérea superior. E quem dorme todo torto? Não estou falando de mim, eu durmo de lado. Já dormi torta, hoje eu não aguento mais, a coluna não aguenta. Não, mas tem gente que dorme de barriga para baixo e dorme todo torto, né? Eu tenho uma priminha que ela dorme assim, eu falo, meu Deus do céu, como que parece uma massinha toda que você modela. Dorme toda torta, assim, isso prejudica também a respiração durante o sono, a qualidade do sono? Perfeito. Então, pensando numa posição ideal para o sono, né? Então, você dormir lateralizado, os joelhos apoiados um sobre o outro, você pode colocar um pequeno travesseiro entre eles, ou às vezes um cobertor pequeno, né, entre eles para apoiar. Essa é a melhor posição. Lógico que a gente precisa levar em consideração pessoas que tenham, por exemplo, um problema na coluna, alguma coisa assim, um problema no ombro, enfim. A gente leva em consideração diversos fatores. O fato é que você passa, de repente, 7 horas da sua noite ali numa posição inadequada. No dia seguinte, você vai ter problemas severos aí. Acorda com aquela dor no pescoço, aquela dor na coluna, né? Então, isso acaba acontecendo toda noite, te trazendo problemas de saúde futuros. Então, é importante a gente pensar nisso. O interessante é a gente analisar que pessoas que têm, às vezes, apneia muito grave, elas acabam optando por uma posição que não é a recomendada, mas que facilite a respiração delas, porque aquilo está acontecendo de forma muito acentuada durante o sono. Então, às vezes, a gente vê pessoas que elas param de respirar e a barriga e o tórax ficam movimentando, tentando puxar o ar, faz até um som muito alto para buscar a respiração. Tem pessoas até que têm muitas apneias que para elas dormir deitado é muito difícil. Então elas optam por dormir sentadas, né? Então isso é uma questão importante para a gente avaliar. É necessário a gente observar esse padrão de posição. E se a pessoa não está conseguindo dormir de lado por alguma situação, a pessoa está tendo que dormir sentada para poder dormir um pouco melhor, isso indica que tem algum quadro mais sério que precisa ser investigado. É um sinal de alerta. Gente, olha, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar o seu relato, o doutor Jorge Pinheiro está aqui e pode responder lá ao vivo. Você pode participar conosco pelo 11 3226 1111. Esse é o número do nosso WhatsApp. Agora são 9 horas e 28 minutos. Nós vamos acompanhar a previsão do tempo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais bate-papo. Dia de sol e calor em Palmas. A temperatura chega a 32 graus e a mínima é de 22 graus.
Em João Pessoa, o sol aparece, mas deve ter chuva de manhã e à noite. A mínima é de 24 graus e a máxima 28 graus. Dia de sol sem previsão de chuva em Florianópolis. A mínima é de 16 e a máxima 27 graus. Já na capital mineira, previsão de sol. A máxima é de 25 graus e a mínima 12 graus. Faz sol com aumento de nuvens em Brasília. A temperatura varia entre 13 e 27 graus. Relógio, rádio e TV. É povo de Deus, temos esperança. Jesus é a nossa esperança. Vamos embora. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus, Jesus, Jesus. A única saída é Jesus. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus, 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 a única saída é Jesus. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus, Jesus, Jesus. A única saída é Jesus, Jesus, Jesus. A única saída é Jesus, Jesus, Jesus. A única saída é Jesus. Relógio, rádio e TV. 9h32 agora. Vamos fazer aquele giro pelas principais notícias. O que é manchete no noticiário desta terça-feira, 21 de julho de 2026. O governo terá reuniões a partir de hoje com representantes do setor produtivo para discutir o tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra o Brasil. A ideia é apresentar aos empresários as ações iniciais a serem adotadas, receber ponderações dos setores e ajustar a resposta ao tarifaço. E o Canadá diz estar pronto para intensificar negociações com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou uma nova tarifa de 50% sobre os produtos canadenses.
O governo dos Estados Unidos concedeu o Green Card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O documento concede o direito de residência permanente a estrangeiros e uma série de garantias semelhantes à de um cidadão norte-americano. A Espanha atualizou o escudo na camisa da seleção, colocou a segunda estrela em referência, claro, aos títulos mundiais. A primeira estrela é uma referência ao título de 2010, conquistado na África do Sul, enquanto a segunda, pela recente e atual, na decisão sobre a Argentina. 9h34. Vamos agora ao vivo com Kleber Werneck, que está na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, em uma academia, para entender, porque assim, o assunto de hoje é o sono. Por que o Kleber está numa academia? Porque se a gente está falando que nós estamos dormindo menos, será que isso afeta, por exemplo, o desempenho na hora de você malhar? Isso tem alguma relação? Pode oferecer algum risco de lesão, por exemplo, se você dorme menos ou você fica desatento? Você fica desconcentrado. E também, muitas vezes, será que diminuir o seu... Não te ajudar a fazer aquele músculo que você quer fazer crescer, né? Entrar no shape, como dizem. E tem outra coisa, a gente ouve falar do sono, né? Que precisa dormir. Mas aí a gente ouve falar também, precisa praticar exercícios, atividade física. Então a gente quer fazer de tudo. Quer fazer tudo. Será que tem alguma relação? Como conciliar a rotina do sono com a academia? Quais são os efeitos da falta, da privação de sono na sua rotina de exercícios físicos? Vamos então ao vivo com Kleber Werneck em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Kleber, muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Kleber. Olá, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno. E por falar em sono, né, quero contar aí para os nossos telespectadores / ouvintes que eu sou o primeiro da nossa equipe a chegar, né? 6 horas da manhã eu já estou ali na redação, aí dá um tempinho, chega a Tabata com uma cara de sono também, o Breno, e eu sou o primeiro, mas para isso, claro, também durmo bem cedo, 8 horas da manhã, já estou na cama. Sair da cama de manhã, claro, é bem difícil. Imagina sair da cama ainda para praticar atividade física, para fazer exercícios. Tem muita gente que começa o dia assim, como nós vamos mostrar agora. Olha só, nós estamos aí numa academia aqui na Zona Leste de São Paulo, como a Tabata falou, e o pessoal já começa o dia com essa disposição. Aqui a gente pode ver um grupo fazendo musculação. Do outro lado aqui, vou pedir para o Carlos, nosso cinegrafista, mostrar. Olha só, as moças aqui, tem uma sala aqui, um vidro, né? Por trás do vidro a gente pode ver as moças numa aula de fit dance. É muita disposição fazer todo esse exercício logo de manhã. E uma pesquisa mostra que o período da manhã não é o preferido do brasileiro para praticar atividade física. O período preferido, segundo essa pesquisa, é o período do fim do dia, depois das 18 horas. Amanhã é o segundo período preferido do brasileiro. Mas será que é bom, como a Tabata disse? Bom, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. Nós vamos conversar com o personal trainer aqui da academia, o Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, tudo bom? Obrigado por nos receber aqui. O Lucas Fernando, que é o personal trainer, ele que comanda os treinos aqui. Lucas, primeiro eu queria perguntar para você, existe alguma vantagem em praticar exercícios no período da manhã? Vantagem, não, porque tem pessoas que são mais responsivas a treinos de manhã, à noite, isso vai muito da individualidade da pessoa. Uma pessoa pode desenvolver melhor à noite ou desenvolver melhor de manhã, vai muito dos hábitos diurno ou noturno da pessoa. Olha, isso é importante, então. Essa questão de treinar é individual, de acordo com o organismo de cada pessoa. Isso, exatamente. Tem pessoas que acordam de manhã mais dispostas, tem pessoas que acordam menos dispostas, isso varia muito de pessoa para pessoa. E no período da manhã, a gente sabe que a pessoa vem de uma noite de sono e ela tem que tomar alguns cuidados, né? O músculo, a musculatura, ela fica mais descansada, mais relaxada, até enrijecida. Quais os cuidados que as pessoas devem tomar? Então, durante a noite a pessoa tem uma descompressão articular, né? Pelo fator da carga gravitacional não está exatamente sobre a cabeça dela, por ela estar no movimento horizontal. E
o único cuidado que ela tem que ter é começar os treinos devagar, aquecer bem, manter as suas séries de trabalho com cargas progressivas, não colocar a carga máxima de uma vez, senão ela acaba se machucando. Ou, se ela preferir, colocar exercícios onde ela esteja com as costas apoiadas. Tá certo, então, obrigado, Lucas. Ó, daqui a pouco eu já combinei com o Lucas, ele vai mostrar pra gente alguns exercícios e alongamentos que a pessoa deve fazer durante a manhã. Mas vamos conversar agora com uma aluna aqui, com uma pessoa que está treinando agora de manhã. Tá aqui, ó, vamos na esteira. Vou aproveitar também, Tabata Breno, para me exercitar um pouquinho aqui, ó. Vou subir nessa esteira, deixar meu celular aqui, ó. E vou começar aqui um treino aqui, ó, uma caminhada leve, né? Afinal, também comecei o dia agora, ainda não tô. Vamos começar fazendo essa caminhada e conversando aqui com a minha amiga. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Qual que é seu nome, por favor? Meu nome é Kathleen. Kathleen, você prefere treinar de manhã? Ah, sim, é onde você começa o seu dia, bem, com mais disposição. Então, é bastante bom. É bom. Agora, o grande desafio é sair da cama, né? Principalmente em dia de chuva. Sim, é um desafio muito grande, como você falou, principalmente em dia de chuva, de frio, é onde a gente tem aquela dificuldade. Muito obrigado. Olha, por falar em caminhar, quem gosta muito de caminhar é o missionário R.R. Soares. Ele falou disso pra gente na última sexta-feira. Vamos conferir o que ele falou? Mas eu tenho uma curiosidade, missionário. Chegou até mim uma informação de que o senhor caminha 15 quilômetros por dia. Às vezes. Não é sempre não, mas Às vezes. Mas já caminhei muito mais do que isso. Em Miami, um dia eu fiz 26,4 quilômetros. E gosto. Aqui em Aí em Salvador... Gosta? Em Salvador eu não tenho feito não, mas em São Luís eu faço, em outras partes. São Luís teve até um fato gozado, porque nós fomos para um lugar deserto. E estava na beira da praia. O hotel não ficava tão longe não. Eu e um pastor. Deu um pouquinho, quando viu, um gritou para o outro, levantou todo mundo, é como se eu tivesse feito uma coisa errada e veio todo mundo atrás de mim. Aí eu não podia parar, aí eu dei tudo que eu tinha. Mas dei, cheguei a um ponto lá que dois rapazes me alcançaram. Aí, missionário quer falar, mas não posso, rapaz, estou fazendo exercício. Mas esses rapazes foram bons. O resto parou, não conseguiu vir atrás, não. Eu fiquei pensando na pessoa, quando é pega, como diz assim, o tarado aí tá todo mundo em cima. O que ele Meu sente? Deus. Quer dizer, ali não, queria me abraçar e conversar comigo, mas eu não podia parar. Ia tirar do foco. Um dia eu estava na Barra da Tijuca lá, não deu certo. Todo mundo parava. Quero falar com o senhor, eu não posso vir para baixo. Produção, nós temos imagem do missionário correndo? Olha lá, missionário, olha aí. Ah, isso foi nossa sede lá no Rio. Ali eu vou subir uma escada ali que você não imagina como é que é. O Maico lá, o Maico não está aguentando. É isso. O pastor Michael atrás, né, tentando acompanhar o missionário. Olha a escada. Olha. E ele vai até... Isso é rotina lá, missionário? O senhor costuma fazer... Esse aí eu quase não vou lá em cima, né? Mas esse dia eu vou subir para lá também. Aí eu ia para lá, que eu acho que não sei se eu ia gravar, aí eu vou subir correndo. Agora, o bom é que eu estava falando uma vez com o Beth, mas você não pode, que o senhor já está com idade. Eu falei, doutor, eu não sinto nada, a respiração não fica nem ofegante. Os rapazes ficam, para que você não pode. Vai no médico, pergunta se você pode correr, você não pode. Mas é a vida toda eu corro. Olha, a gente viu aí essa reportagem, viu as imagens do missionário, o Lucas está aqui do meu lado, viu também. Lucas, você como professor especializado, impressiona a disposição do homem, né? É, bem disposto ele, né? E agora, por falar em caminhada, Lucas, especialmente para esse público da terceira idade, a gente mostrou aqui na academia pessoas jovens, dispostas, mas para esse público, que tem algumas limitações até de locomoção. A caminhada é uma boa alternativa? É um excelente exercício porque ele promove baixo impacto, a pessoa consegue fazer uma caminhada por longos períodos e principalmente para a terceira idade que tem que fazer um exercício onde ela não requer muito impacto, ela vai fazer um exercício por um longo período de tempo para sair do sedentarismo e fazer uma prática de atividade física é muito importante. Isso que você falou é sempre importante ressaltar. O esporte, a atividade física, ela tem que ser inclusiva, trazer mais pessoas. Isso, sempre quanto mais agregar, melhor. E a caminhada é um método de exercício que engloba muitas pessoas, trazem principalmente a terceira idade para um coletivo, né?
E claro, repetindo, hoje o tema é sono para essas pessoas da terceira idade. À medida que praticam atividade física, a importância do sono é ainda maior, né? Fala da importância ou do efeito do sono no organismo, na musculatura. Então, durante a noite, durante o sono da noite é onde o corpo libera mais hormônios para recuperação, relaxamento, disposição. Então, é muito importante que a pessoa tenha um sono regular, recomendado de 7 a 8 horas de sono para ter uma recuperação melhor. Tá certo, então eu volto com vocês aí, ó, e na próxima entrada, o professor aqui, o personal trainer Lucas, vai mostrar alguns exercícios e alguns cuidados que devem ser tomados durante o período da manhã, para aquela pessoa que acaba de acordar e vem para a academia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kleber Werneck, ao vivo de uma academia na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista. Nós acompanhamos, então, o Kleber ao vivo. Logo mais ele volta com a gente. O nosso assunto de hoje é o sono, né? Como você tem dormido, como tem sido as suas noites de sono, quantas horas você dedica, como tem sido o seu hábito antes de dormir. E o que você come também. Você sabia que tem relação também, a sua qualidade do sono pode ter relação com o que você come? O que você costuma comer antes de dormir, Breno? O Breno deu uma risadinha, gente. Não precisa ficar vermelho, Breno. Tem que falar a verdade, né? É que ultimamente eu tô tentando reeducar. E eu tô apanhando bastante. Justamente porque tá tudo ligado, né? A rotina. Porque você quer, eu vou fazer uma dieta, né? Vou tentar fazer uma dieta equilibrada. Mas se você não dorme bem, se as horas, né? Se a rotina tá toda bagunçada, o risco de você, de repente, adoecer, afetar a imunidade, né, doutor? Também pode afetar. Aí você fica nesse impasse. Mas né? Eu chego lá. Não, a gente chega lá, até porque o nosso objetivo aqui é que todo o nosso público tenha uma saúde melhor, tenha qualidade de vida, começando por nós, né? Todos nós aqui, o Breno, eu que estamos aqui, né, no comando do programa, mas toda a equipe também por trás que faz parte do Relógio Rádio TV, que todos nós aprendamos todos os dias. Aqui não tem como ir embora indiferente, né? Depois que acaba o programa, você fica assim, refletindo, pensando o que você pode melhorar, o que tem para fazer de diferente, para que a nossa vida seja realmente melhor, para que tenhamos mais benefícios, mais qualidade. Se você tem acompanhado o Relógio Rádio TV nesta terça-feira, você tem entendido aqui ao vivo com a gente, no bate-papo com o Dr. Jorge Pinheiro, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, que dormir faz muito mal para nossa saúde. Só que agora a gente vai além. Tá? Porque, como eu disse, você sabia que aquela dificuldade crônica, por exemplo, para emagrecer, ou aquela vontade de comer um docinho no final do dia, ou aquela aquele assalto à noite que você faz na sua geladeira, pode também ter a ver com a qualidade, a boa qualidade ou a má qualidade do seu sono. É sobre isso que a gente vai falar agora, vai dividir o espaço ao vivo com Everton Botega, nutricionista esportivo e treinador. Everton, muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Everton. Bom dia, obrigado pela presença e obrigado por ter o convite e passar um pouco da informação e levar saúde para... O Everton, ele está falando de Porto Alegre e ele falou pra gente como lá está chovendo muito, o tempo lá não está muito favorável, a conexão ela realmente tem sido prejudicada. A nossa equipe está fazendo o possível para que a gente possa ficar nas melhores condições na entrevista com o Everton, mas se porventura, né, Everton, a conexão cair, tivermos um pouquinho de dificuldade, é importante explicar para o nosso público. Everton, começando então o nosso assunto, e a gente está dividindo o espaço também com o Dr. Jorge Pinheiro para falarmos de forma bem completa sobre a importância do nosso sono. Eu queria perguntar para você o que acontece no nosso corpo quando a gente passa, por exemplo, a noite em claro,
ou quando dormimos menos do que deveríamos e como isso vai parar no dia seguinte, como isso vai afetar o nosso apetite no dia seguinte. Legal. Então, é importante salientar que o nosso corpo é uma cascata de hormônios. E quando a gente tem um sono de qualidade, a gente consegue ter um controle melhor no apetite. E tem 2 hormônios que eu gosto de frisar muito para os pacientes, que é a leptina e a grelina. Quando tu não dorme muito bem, a vontade de comer ela é quase incontrolável. E não é à toa que as pessoas hoje têm essa compulsão. A hora que chega do trabalho, elas vão lá e abrem a geladeira e comem o que tem pela frente. Ou, se delicia na cerveja, enfim, nos álcool. Então, quando o teu sono é de qualidade, você tem sim mais vontade de comer coisas mais apetitosas, prazerosas, que tragam conforto. E não é à toa que está vivendo uma epidemia aí de pessoas com sobrepeso. E por causa do sono de má qualidade, influencia muito isso. E o segundo fator, eu gosto de salientar também, que 2 hormônios que trazem massa muscular para o corpo, que é o GH e a testosterona, são produzidos num sono de qualidade. Por isso, o sono, sim, ele é um dos pilares fundamentais para quem quer emagrecer, para quem ter mais musculatura no corpo e também ter uma vida com mais qualidade. O sono é o pilar principal para isso. Que interessante, né? Porque muitas vezes a gente passa o dia parecendo que tem uma lombriguinha na barriga, né? Tô com vontade de doce, come isso, come aquilo. E aí você começa a achar justificativas para aquela sua vontade, né? Ai, hoje eu tô precisando, eu tô estressado, eu mereço. Nossa, é uma chuva de merecimento, né? Só que isso tem muito a ver, o Everton tá rindo. Não que eu seja uma dessas pessoas, não, viu, Everton? Mas a gente ri, só que é verdade, tem relação com o sono, gente. Olha como isso é importante a gente tratar aqui. Não adianta, e aí fica se podando, né, Everton? Chega final de semana, quer atacar a geladeira, quer comer tudo que não pode. Depois, aí vem a culpa. Aí durante a semana dorme mal, come ali uma saladinha ou outra, mas não tá dormindo bem, não tá com aquela rotina de sono certinha. E a balança fica num sobe e desce, ou ela trava, né? Fica naquele peso e você não sai mais. Sabe que essa questão que tu comentou da balança subir e descer, a gente chama de efeito sanfona. E quando a gente pega estudos, mostram que um dos problemas em questão de infarto, diabetes, né, é o efeito sanfona que as pessoas têm. Por quê? Ela aumenta muita gordura no processo de efeito sanfona e muitas vezes ele emagrece com dietas radicais. E o que acontece com isso? Ela perde massa muscular. Não é à toa que a caneta, né, emagrecedora, que está muito na moda, as pessoas estão perdendo muito músculo. E esse efeito sanfona, onde a pessoa aumenta a gordura, perde músculo, ela começa a ter problemas como problemas metabólicos, de sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular. Nossa. Sim. Nós estamos conversando ao vivo com o nutricionista esportivo e treinador Everton Botega. Tivemos um probleminha na conexão, mas já ele retoma conosco a entrevista, o nosso papo sobre qual a relação do sono com a nossa alimentação, o quanto que a gente coloca no prato, o que a gente come no dia a dia, pode afetar a nossa qualidade de vida. Conseguimos reconectar com ele? Agora sim o Everton voltou. Everton, pode continuar, por gentileza. Show. Eu peço desculpa, né, que a gente está com um temporal aqui no sul, mas enfim, tudo certo. Então, como está comentando, essa perda de massa muscular de forma agressiva e aumento de ganho de gordura, ela tem um efeito sanfona e isso é muito prejudicial, principalmente para quem pode ter um infarto ou a diabetes. Então, esse efeito sanfona é muito prejudicial. O interessante sempre é manter um controle. E tu comentou também, uma coisa muito importante, que a pessoa que fica naquele eu mereço, eu quero aquele conforto, ela normalmente quando tem esse quadro de compulsão das lombrigas, que tu comentou que gosta de se alimentar, ela vem a culpa e a vergonha. E tu sabe, Tabata, que a culpa e a vergonha são sentimentos que a gente vibra em frequência muito baixa e faz a pessoa ficar até deprimida muitas vezes. Então ela realmente se deprime na comida. Por isso que a questão da alimentação e do sono não é só uma questão de hábito, é uma questão de comportamento emocional também.
Doutor, quando você recebe os pacientes no consultório, você costuma perguntar ou a pessoa costuma dizer como que é a alimentação dela para fazer essa relação? Perfeito. Sabe que as pessoas não costumam fazer essa relação? Porque elas não enxergam que o sono e a alimentação andam tão juntas assim. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, fazer essa busca ativa, porque as pessoas realmente não enxergam isso. E é interessante a gente lembrar que basta uma noite de sono já pode influenciar, por exemplo, na minha preferência alimentar. Teve um estudo muito clássico mostrando isso, né? Que quando eu não durmo bem, basta você lembrar quando você viaja, por exemplo, está lá no aeroporto, ou os profissionais de saúde que dão plantão, né? Ninguém abre a sua saladinha no meio da noite, né? A gente vai comer o quê? A pizza, vai tomar o refrigerante, alguma coisa assim, o doce, né? Por quê? Porque isso realmente impacta na minha seleção alimentar. Então, a gente opta por alimentos que sejam mais calóricos e muitas vezes que tem esse paladar que traz um conforto, mas que não necessariamente são nutritivos, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes o dormir mal, né? O dormir de má qualidade vai influenciar nessa falha, talvez, ou nessa adesão mais baixa à orientação nutricional. Perfeito. Gente, nós estamos conversando ao vivo com o nutricionista esportivo e treinador Everton Botega e com o médico otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, Jorge Pinheiro, ao vivo aqui no Relógio Rádio TV. Você pode continuar mandando mensagens, dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o nosso canal do WhatsApp para ler as suas dúvidas e eles vão responder ao vivo. Mas antes, eu vou pedir para o doutor Jorge e para o Everton continuarem conosco, porque a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho só para acompanhar a mensagem de fé. Daqui a pouquinho voltaremos, então, o nosso assunto sobre a importância do sono. Mensagem de fé. Olá, meus amigos, eu, pastor Rogério Postigo, sou pastor aqui da Igreja da Graça, em Belo Horizonte. Já sou pastor da Igreja da Graça há quase 40 anos, servindo a Deus nesse ministério e louvo a Deus por tudo que Ele tem nos dado nessa obra. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está aqui no livro de Efésios, capítulo 17 em diante, que vai dizer o seguinte: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Bom, a primeira coisa que eu destaco com você é que a Bíblia nos mostra que há uma diferença entre quem é de Deus e quem não é. Aquele que não é de Cristo ainda, aquele que não tem Cristo como Senhor da sua vida, ele vive, de fato, guiado pelos seus sentidos. A Bíblia diz que era assim que nós vivíamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas escreve o versículo aqui, que nós não podemos andar dessa maneira. Diz o verso 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então quer dizer que a dureza do coração do ser humano tem feito a pessoa estar, como diz o versículo, entenebrecidos, ou seja, numa escuridão. Como que cega? Tem alguém na sua casa assim? Alguém na sua família? É hora de pedir a Deus para tirar essa venda dos olhos dessa pessoa, para esse coração duro amolecer, se quebrantar e se render a Cristo. Nesse propósito, eu estou toda quarta-feira orando pela família. Eu quero convidar você para estar conosco aqui em uma das nossas reuniões, aqui na Avenida dos Andradas, 1005, aqui no centro de Belo Horizonte. Sempre às 9 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, aguardamos você e a sua família, tá bom? Vai ser um prazer recebê-los. Fiquem todos com Deus e obrigado, pessoal. Até mais. 9h57. Vamos agora ao vivo para o Rio de Janeiro falar com Joenison Santos, que está na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, neste momento. E olha só, o que você costuma... a gente falou, né? Eu perguntei até para você que nos acompanha para mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp e compartilhar o que você costuma comer antes de dormir. Você tem algum hábito, por exemplo, de tomar um chazinho, ou às vezes tomar café? Fala assim, não sinto que afeta o meu sono.
enfim. O Joenison Santos, que está ao vivo, para você que só nos ouve pelo rádio, pelo aplicativo, eu te convido a ligar a sua TV, se você tiver uma TV pertinho de você, ou conectar na hittv.com.br ou no ongrace.com, ou vai lá no YouTube também nos nossos canais, porque o Joenison está do lado de uma sommelier de chás. Gente, olha que chiqueza! Sommelier de chás. E vai nos ensinar os melhores preparos de chás para induzir o sono, para que a gente possa colocar ali na nossa rotina para melhorar a nossa qualidade de sono. Joenison, bom dia para você. Que chazinho você está tomando? Já fiquei com vontade aqui. Bom dia, Joenison. Um ótimo dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Relógio Rádio TV. E olha só, tô chique. Hoje eu tô aqui, ó, tomando um chazinho. Esse aqui é o chazinho preto, né? Esse chazinho preto, ó. Para quem não consegue me assistir, eu estou aqui tomando um chazinho preto que, na semana passada, o nosso querido missionário disse que ama. Ele gosta de um chá e é por isso que nós estamos aqui hoje para conversar com uma sommelier de chá. Olha que legal, cara. Eu achava que só existia sommelier de café, de outras bebidas, mas de chá eu nunca ouvi falar. E será que tem um chá que pode nos auxiliar na questão do sono? E para falar comigo, eu estou aqui com a Carla Vicente, que vai nos ajudar aqui, dando todas as dicas sobre chá. Carla, ótimo dia, obrigado pelo chá que está maravilhoso e no final vou tomar mais um pouquinho, tá bom? Carla, fala para mim, para todo nosso, quais os chás que nós temos aqui hoje na mesa? A gente tem aqui hoje, bom dia, prazer, obrigado pelo convite. A gente tem aqui um chá branco, esse aqui é o que a gente chama de um Grand Cru, é assim um chá excelente qualidade, feito no Brasil, por uma mestra de chá nossa que a gente tem aqui no Brasil. Esse é maravilhoso, ele é feito de brotos, então a gente tem toda a concentração de todos os benefícios ali no brotinho da planta. Aqui eu trouxe também uma infusão, que é de camomila com manjericão e calêndulo. Já é outro universo. A gente tem também pérolas de chás pretos. Quer dar uma olhadinha? Bonitinho, umas bolinhas aqui. Isso, elas são feitas artesanalmente, ou seja, manualmente. É um chá que rende muitas infusões. Porque cada bolinha dessa, se você pegar 3 bolinhas dela, você vai fazer 4, 5, 6 xícaras de chá repetidas. Tá? E aqui a gente tem também um outro chá, que é da família dos oolongs, com amora. Quer sentir o aroma? Esse aqui é maravilhoso também. Muito bom, hein? E aqui a gente tem um outro long, porém ele é adocicado. Então ele tem o nome de creme brulee. Como se fosse um creme brulee já imitando uma sobremesa. Isso. Os chás a gente também pode fazer isso. Ter chás com aromas que eles imitam a questão da sobremesa. Tá? Carla, nessa variedade enorme de chás que você falou para mim que existem no mundo, existem mais de 6 mil chás, né? Mais de 22 mil. E quais os chás que você pode dizer que são mais indicados para a pessoa que talvez, eu estou com dificuldade de dormir, preciso de algo que me acalme à noite. Qual seria o mais indicado? Eu vou te dizer que não existe só um, tá? Então não vou dar essa resposta assim certa. Eu vou te dizer que o principal é a gente criar o ritual do sono. Né, o hábito de sentar, desacelerar, da gente preparar o chá, ter atenção à água, a qualidade da água, a temperatura da água, nunca ferver a água. Então eu estava fazendo errado, eu fervi o meu em casa, ó, aprendendo aqui. Porque é como se a gente machucasse o chá. Então a gente tem que entrar com uma temperatura mais delicada, 70, 80 graus. Esse que eu preparei para você foi feito a 75 graus, só por 4 minutinhos de infusão. Então, nunca fazer um tempo muito longo. Assim, a gente consegue não só cuidar da temperatura da água, a gente separa as folhas, a gente observa as folhas, sente o aroma das folhas. Você que sentiu o aroma de algumas delas, elas vão preenchendo a gente de vários sentimentos. A gente observa a folha infusionando. Isso também é um processo muito bonito. E que vem, o ritual do chá, ele vem desde os monges chineses, dos monges japoneses. Então, é uma sabedoria ancestral e oriental que a gente tem muito para aprender. Então, se a gente consegue repetir esse ritual de uma forma objetiva, com calma, uma horinha antes de ir para a cama, 1 horinha antes de dormir, separar o nosso chá que a gente gosta, seja um com aroma mais de sobremesa,
ou você que gosta mais do amargor, né? Um chá preto um pouco mais adstringente, mais amadeirado, né? Que puxa para essa coisa da madeira, do maltado, ou de uma coisa mais frutada. Aqui a gente tem o floral, que é a camomila. Esse chá branco aqui, por exemplo, ele já vai para um damasco, ele já vai para um flores brancas. Então, a depender do que você gosta na sua biblioteca sensorial, isso é muito particular, a gente tem que selecionar o melhor chá que a gente gosta e aí fazer esse ritual. Agora, a pessoa ela vê lá o chá que ela mais se agrada e ela pode fazer à noite para... O nosso aroma, o nosso olfato é muito importante na seleção de uma folha. Quando a gente olha para a folha, a gente vê uma coloração esquisita, que a gente não gostou, a gente tem que confiar no nosso sensorial. Né? Isso é uma das coisas que os sommeliers fazem muito. A gente confia no nosso sensorial para a gente poder até fazer um preparo. Então, confie no seu sensorial, quem está assistindo, sente a folha, né, o aroma, vê se ela está crocante, uma folha que ela já não está, que ela está mole, já é uma folha desgastada, velha, passou da validade. Então, a gente tem que ter essa atenção. Selecionei um aqui, gosto desse que tem um aroma mais floral, por exemplo. Esse aqui, vê se você sente o aroma, o que você acha dele? Parece mais um pouquinho... O que você achou? Não tem certo ou errado, é o que ele conversa para você. Olha esse. Lembra um pouco de cravo. Lembra um pouco de cravo, não sei se eu acertei, né? Será que o pessoal geralmente o pessoal do estúdio, jornalista, gosta muito de café. Queria saber se a Tabata e o Breno, eles têm costume de tomar chá, gostam de algum chá? Gosto de chá, chazinho de melissa, camomila, erva cidreira. Mas preciso abrir um pouco mais o cardápio aí, o menu de chás, tá viu? Melhor que eu já. E se... Porque o Breno precisa colocar mais, né, na rotina. O meu é o tradicional, o chamate, a cidreira. Tem de gostar de café. E o cafezinho. E o café. Café não pode faltar, né, Joênison? Você sabe, o nosso dia a dia, sem um cafezinho para dar aquela acordadinha, para encarar a rotina de trabalho. Mas, se a sommelier puder indicar pra gente, por exemplo, qual chá é mais indicado? Tem chás indicados, aliás, para cada idade, por exemplo, criança, mais camomila, né, o adulto, até tal faixa etária, é mais indicado isso ou não tem contraindicação para o sono, né, no caso? Entendi. Carla, a Tabata está perguntando se existe algum chá específico para determinadas idades. A criança que está com alguma dificuldade para dormir, ela pode tomar chá? Tem alguma contraindicação? Todas as idades podem consumir? Vou responder isso. Essa pergunta é super importante. A gente precisa sempre diferenciar o que é chá e o que não é chá. Então, no mundo dos sommeliers, né, quando a gente está dentro dessa parte do prazer, da gastronomia, da degustação, que é o nosso universo, para a gente, chá é só uma planta que vem da origem chinesa, que se chama Camellia sinensis. O resto, quando a gente fala melissa, como ela gosta, camomila, são infusões. Ou infusões de ervas, ou infusões herbais, ou você falou cravo, é uma infusão de uma especiaria. Tá? Então, quando a gente está falando nisso, no universo das especiarias, das infusões, sim, tem plantas que elas têm restrições para algumas idades, para alguns momentos. Quando a gente fala do universo do chá, propriamente dito, que eu falei aqui, chá branco, chás verdes, chás oolongs, aí a gente não tem restrição por idade. Existe muito mito em relação a isso. Por exemplo, chá preto à noite, não pode beber, isso é um mito. Que vem de conceitos muito antigos. Então, tudo depende de como você prepara o chá. Então, criança pode beber um chá verde? Pode, desde que ele esteja bem preparado e que você tenha realmente escolhido uma folha que está com qualidade. A gente, às vezes, tem folhas que não estão com qualidade, elas estão velhas ou elas estão sendo vendidas de forma inadequada, e aí, realmente, você dá isso para uma criança é um perigo. Então, a gente tem que sempre ver muito bem de onde a gente está comprando, sempre preferir embalagens fechadas, como essas que você tem aqui, embalagens que não está exposto no sol, na luz, nada disso, porque aí a gente já vê que não tem qualidade. Isso reduz, inclusive, a vida útil das plantinhas, né, das folhas, até para uma camomila. Né? Eu sempre aconselho, compre em lojas de confiança, abra a embalagem ou peça uma degustação, sinta o aroma, e aí você faz todo esse processo. Tanto para uma criança fazer um ritual do chá à noite, com a família,
né, esse momento de sentar todo mundo junto à mesa para degustar um chá, para todo mundo desacelerar, acalmar. Além disso, no chá você tem alguns benefícios que são particulares dele. Como eu gosto sempre de falar, eu acho que tem do outro lado nutricionistas e médicos, né? A gente tem a L-teanina, que é um composto especificamente da Camellia sinensis. Então tem no chá preto, no chá branco, no chá verde, que é no oolong, nos escuros, são seis famílias grandes, que ele te faz se sentir relaxado. Ele te traz relaxamento, te traz bem-estar, por isso que o chá ele é um ritual dos monges, então a gente tem que aprender com isso, né? Lógico, a gente não vai sentar e fazer um ritual enorme de monges, mas a gente vai fazer o quê? Como a gente está fazendo aqui. Imagina você sentar à noite com a sua esposa, com a sua família, quem for, e buscar relaxar, buscar preparar o chá com calma, olhar as folhas, por exemplo, olhar o licor. E eu já vou experimentar o meu. O nosso é de preto, né? Quantas pessoas não apreciam o licor? É verdade. Olha para a cor do seu. Perfeito. É o meu. Eu vou terminar aqui, ó, tomando o meu aqui, tá? Juntamente com a Carla, obrigado, tá? Pela disponibilidade. Tabata Breno, é com vocês enquanto eu fico com o meu chazinho. Isso, vai acalmando, só não pode dormir aí na mesa, hein, Joenison, porque você tem muito trabalho pela frente aí no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui mais uma vez no Relógio Rádio TV. Qualquer coisa, dá um alôzinho, a gente volta com vocês mais uma vez ao vivo. Gente, falando em chás, eu quero incluir nesse tema o Everton Botega, nutricionista esportivo e treinador que está conectado ao vivo com a gente, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E também o doutor Jorge Pinheiro, otorrino, especialista em medicina do sono. Eu queria começar pelo Everton, para saber o quanto os chás, claro, a sommelier, ela falou, é muito bom. E, de fato, ter essa experiência com a família, né? Você pegar o chazinho para, né, compartilhar aquele momento para relaxar, acalmar. E aí vocês vão conversando como foi o dia, tudo isso é muito bom. É bom. Mas quais chás são mais indicados para colocar na rotina do sono? O quanto isso é importante ou não é tanto assim? Enfim, eu quero ouvir a sua análise, por gentileza, Everton. Legal. Sabe que é muito importante, às vezes, a pessoa ela vai em busca do medicamento para conseguir dormir, como o próprio Rivotril, que é uma bomba aí para os nossos neurônios. E a gente tem os chás, que são ervas, né, que veio da terra, coisas feitas por Deus, e a gente não usa disso. Então, eu gosto de salientar 2 chás, que inclusive as pessoas às vezes que acham não tão prático, né, fazer o chá, esquentar a água, fazer toda aquela parte interessante do chá, colocar ele em forma de manipulação, como por exemplo a camomila e o mulugum. São 2 chás fundamentais que repousam, né, faz que tu relaxe, tem uma qualidade de sono melhor. E uma combinação, tá muito legal, é tu usar o mulugum, camomila, um pouquinho de mel, mulugum, um pouquinho de mel e vinagre de maçã. Essa combinação antes de dormir, para quem usa Rivotril, vou dizer que ela é um sucesso para a saúde. Então, essa combinação desses 3 pontos, camomila, mulugum, vinagre de maçã e mel, antes de dormir, pode ter certeza que a qualidade do sono aumenta. Então, às vezes, são coisas simples, de forma natural, que já ajuda bastante a pessoa. Não precisa fazer nada de medicamento ou coisas milagrosas, né? Maravilha! Nossa, muito bom saber, viu? Já vou atrás do mulogum, melzinho tem em casa, vinagre de maçã para colocar coisas então na fáceis, rotina. Né? Fácil, né? E natural, que maravilha. Nós temos mensagens no WhatsApp. Oi? Pode falar, Everton. E o último ponto, até uma coisa rapidamente aqui, largar o celular 15 minutos antes de dormir, uma coisa fundamental, né? Importante pro sono, desculpa. Não, imagina, a gente vai já reforçar esses hábitos junto com você, com o Dr. Jorge, mas antes queremos abrir o nosso canal do WhatsApp para acompanhar as mensagens que nós temos recebido, para que vocês possam então responder as dúvidas do nosso público. Nancy Barros, em Caxias do Sul. Doutor, gostaria de saber se a disfunção hormonal influencia na noite de sono tranquila. Essa é com o Dr. Jorge.
Nancy, quando a gente fala de disfunção hormonal, a gente tem inúmeros hormônios, na verdade, né? Então, talvez você esteja perguntando exatamente sobre o papel dessa mudança hormonal na mulher, que acontece ali naquela fase tão importante que a gente chama de climatério e que culmina com a menopausa, né? Então, os hormônios femininos, como estrógeno e progesterona, eles protegem a mulher para algumas questões relacionadas ao sono, como, por exemplo, a apneia do sono. Então, nós sabemos, por exemplo, que as mulheres elas passam a ter mais apneia do sono no momento em que o estrógeno, que é esse hormônio que é muito importante para a mulher, dá uma baixada na sua quantidade, né? Além do mais, os fogachos que surgem nessa época da mulher também, esses fogachos fragmentam o sono, faz a mulher despertar mais vezes e, consequentemente, impacta no sono. Então, com certeza, sim, a gente tem impacto nessa mudança hormonal que acontece na vida da mulher, na qualidade do sono. Temos mais mensagens também no nosso WhatsApp e a Fátima, ela mandou o seguinte: amo tomar café, mas sempre tomo após as 18 horas. Tenho dificuldade para dormir. A cafeína inibe o sono. Estou amando este programa. Parabéns para a Hit. Quem responde essa pergunta de $1 milhão? Bom, pode começar, doutor Everton. Pode complementar, se quiser. Eu vou deixar o Everton como nutricionista começar e eu complemento. Vamos lá, então. Legal, boa. Então, sim, a cafeína, ela bloqueia sinapses neurais. De certa forma, os teus neurônios não descansam enquanto ela está agindo no teu corpo. Então, o ideal, a gente chama de meia-vida da cafeína, é o tempo que ela está ativa no teu corpo, é de 6 a 8 horas. Então, o ideal é tu suspender o uso da cafeína de 6 a 8 horas antes de dormir. E também as pessoas falam, Everton, e o café descafeinado? Sim, ele não tem cafeína, pode ser utilizado, mas muitas vezes aquele sabor do café relembra o processo da cafeína e pode ser que atrapalhe os neurônios. Portanto, minha sugestão, não use nada que tenha café de 6 a 8 horas, porque ele realmente bloqueia a qualidade do sono e os teus neurônios não descansam, não relaxam e não tem aquela limpeza neural. Gente, interessante, hein? Vamos de chá. Vamos de chá mesmo. Vamos de chá. Vamos abrir o nosso WhatsApp. Temos mais uma mensagem. Cadê a Leonice? Ô, Leonice, bom dia. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno, a todos. Bom, meu esposo chega do trabalho cansado, mas vai dormir lá pelas 11 horas ou meia-noite. Isso é normal? Ele diz que não consegue dormir cedo. Isso me incomoda porque às 21 ou 22 eu já estou indo para a cama. Boa pergunta, Leonice, porque a gente traz dois conceitos muito importantes, tá? O primeiro conceito que não basta estar cansado para dormir. Então, às vezes, a gente pensa isso, né? Eu estou cansado, eu vou dormir. De onde vem o cansaço? O cansaço, ele resulta de todas as atividades que eu fiz durante o meu dia e eu vou produzir uma substância. Essa substância, o nome dela é adenosina. E ela, no final do dia, ela vai estar em alta concentração no meu sistema nervoso central. Qual o objetivo? Me dá cansaço mesmo, porque é importante cansar. O cansaço não é uma coisa ruim. Imagina, a gente já faz tanta coisa, imagina se a gente não cansasse. Então, o cansaço ele é um regulador para eu finalizar minhas atividades e me preparar para o sono. Então, isso é muito importante. Então, o cansaço tem esse objetivo. Mas é importante a gente lembrar que, além do cansaço, a gente tem um outro regulador do sono que nós chamamos de ritmo circadiano ou ritmo biológico. Nem todo mundo vai dormir no mesmo horário. A gente gostaria. Existe aí o que nós chamamos algo que é mais prevalente, né? As pessoas vão estar dentro de um intervalo que nós chamamos intermediário. Mas tem pessoas que vão dormir mais cedo e vão acordar mais cedo, são chamadas de matutinas, e eu me enquadro nesse grupo. E pessoas que vão dormir mais tarde e acordar mais tarde, e elas são chamadas de vespertinas. A maior parte da população está entre esses dois grupos. Então, nem sempre a pessoa está cansada, significa que ela vai dormir, porque se o seu marido só vai ter sono às 23 horas, lógico que eu estou aí avaliando uma situação que a pessoa reduziu o estímulo, né? Porque não adianta assim, eu só durmo 11 horas da noite, mas eu estava lá maratonando todas as séries do mundo. Isso é um importante estimulante, vai fazer o sono fugir, né? Mas eu estou avaliando de uma forma que a pessoa tem um controle do ambiente, está fazendo uma higiene do sono adequada e ele só tem sono às 11, porque por vezes é o horário dele de dormir, né? E às vezes para o casal isso pode gerar até um desconforto mesmo, porque um vai dormir num horário, o outro vai dormir num horário completamente diferente. Então, isso pode ser, sim, um parâmetro dentro da normalidade para o corpo do seu marido.
Olha, bom saber. Essa questão do ciclo... Circadiano, né? Circadiano. Ciclo cardiano. Eu percebo, doutor, falando assim, eu sou uma dessas, igual a sua esposa, viu, Breno? Que fica pegando no pé do marido. Eu acho que a gente veio pra Terra, veio ao mundo pra isso, né? Com essa missão, né? Com essa missão. Porque como o homem é teimoso, né? Não puxando a orelha do Everton e do Dr. Jorge, não. Mas vocês são mais teimosos, né, gente? Então, a esposa fica lá. Vai dormir, diminui o estímulo, apaga a luz, lê um livro para ver se isso ajuda a estimular. E não, fica lá igual o marido da Fátima. Foi a Fátima que mandou? A Nancy. Esqueci. Nancy. Não, a Nancy foi a primeira. Esqueci. Se o nosso diretor puder colocar na tela mais uma vez, só para eu não falar o nome da nossa telespectadora, ouvinte errado. Mas, por exemplo, fico muito pegando no pé. E eu percebo, por exemplo, da parte do meu marido. Quando ele dorme cedo, juntamente comigo, com meu filho, a gente dorme cedo, né? Coloco meu filho para dormir muito cedo e eu acabo, gente, eu desmaio também. E acordo muito cedo. Só que ele fica lá, fica na sala, vai ver televisão, vai ler. E eu percebo se ele dorme mais tarde, ele acorda mais cansado. Tem a ver com isso? Se a gente dorme mais cedo, a gente tende a dormir melhor ou não tem isso? Depende do corpo da pessoa, do metabolismo da pessoa. Então, nós vamos juntar duas situações. Primeiro, é o meu tempo de sono. E segundo, a minha oportunidade de sono. Então, por exemplo, se eu vou dormir mais tarde, eu também devo acordar mais tarde. Porque, por exemplo, se eu vou dormir às 11 horas da noite e contando que eu vou ter no mínimo 7 horas e meia, então eu deveria acordar entre 6 e meia às 7 horas da manhã. Mas se eu tenho uma agenda que me obriga a acordar às 5 e meia, então eu vou ter uma restrição desse tempo de sono. Então a gente precisa pensar, organizar a nossa rotina de sono também de acordo com a nossa rotina social. Porque se eu, no dia seguinte, preciso acordar ou a minha vida começa muito cedo, eu preciso trazer o meu sono para cedo, senão eu entro naquele problema que a gente começou a falar no início, da síndrome do sono insuficiente. Eu não durmo a quantidade de horas que eu preciso. Então, às vezes, as pessoas chegam, nossa, mas eu estou tão cansado e eu não lembro de ter despertado durante a noite, mas quantas horas de sono você teve? E isso impacta diversos fenômenos na nossa saúde, tá? Desde o ponto de vista cardiovascular, aumenta o risco para hipertensão arterial, né, pressão alta, para arritmias cardíacas e também para o metabolismo, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de alteração na glicose do sangue, tudo isso porque eu estou dormindo pouco. Então, às vezes, nós estamos tratando as consequências e não estamos ali buscando a origem de todo esse problema. E esse, sem dúvida, é um dos transtornos do sono mais frequentes. Gente. Bom, só corrigindo, né? Foi a Leonice que falou do esposo dela. Everton, o que a gente come à noite pode destruir o nosso sono? Percebo isso quando eu como algo muito pesado. Uma pizza, por exemplo. Eu durmo muito mal, mas muito mal. Eu identifiquei isso, mas muita gente não percebe. Então, eu estou certa de relacionar que, por exemplo, foi aquela pizza que me fez dormir muito mal? Será que se comesse algo mais leve, ajudaria? Sem sombra de dúvida, sim, porque imagina que uma pizza, ela tem uma carga de componentes ali, como gorduras muito saturadas, excesso de lactose, excesso em si de calorias, e o teu corpo ele começa a fazer uma digestão disso tudo. Imagina tu indo deitar e o teu corpo precisa repousar, representar num estado de frequência mínima. E aí ele está lá no teu estômago fazendo uma digestão de comidas pesadas, né? Então isso também requer todo um trabalho do teu corpo. Então é difícil o corpo entrar no repouso máximo quando tu tem dia a comer uma comida muito pesada. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu comi um churrasco, aqui no estúdio a gente come muito churrasco, né? E eu dormi pesado depois daquele churrascão. Só que esse é o problema. Não quer dizer que tu pegou no sono, que tu teve um sono de qualidade. O pessoal confunde muito isso. Então, sim, alimentos com mais gorduras saturadas, eles tendem, né, a deixar o teu sono de baixa frequência, não consegue fazer aquele sono reparador. Então, o que tu for comer antes de dormir influencia diretamente na qualidade do teu sono. Por isso, eu sempre comento com meus pacientes comer proteínas mais magras, né?
peixes brancos, frango, até o próprio ovo, que tem aquela gordura da gema, ele também é um alimento leve para ingerir antes de dormir. Então, outra coisa importante é o tipo de carboidrato que vai ingerir. Carboidratos de baixa carga glicêmica. Então, todo esse fator influencia muito no sono, além dos hábitos, né? Antes de dormir, que é fundamental. E quantas horas antes de dormir a gente deve fazer a última refeição, Everton? Tem isso também, Legal. Né? Tem também. Então, todos alimentos que são mais sólidos, vamos dar um exemplo aqui clássico, né? Fazer ali um franguinho com uma batata inglesa e uma salada, fazer um peixe com alguns vegetais, tu tem que esperar em torno de 1 hora, 1h30, uma digestão ok. Se for uma refeição mais líquida, o pessoal usa muito whey protein hoje, que é uma proteína de alto valor biológico, fazer um iogurte com whey protein já demora em torno de uns 45 minutos a 1 hora. Então, depende do tipo de alimento que for ingerir, ele tem que ter um tempo para a gente poder ir dormir. Então, alimentos sólidos, de 1 hora, 1h30. Alimentos mais líquidos, de meia hora a 1 hora, para a gente poder ter um sono de qualidade. Olha, bom saber. A gente tem mais uma dúvida no nosso WhatsApp. Quem mandou pra gente foi a Silvia Pires. Depois de tentar várias terapias para conseguir dormir e mesmo assim não conseguir, é indicado mesmo procurar um profissional para indicar terapia medicamentosa? Observação, a demanda de menopausa, dormindo nada, cortisona desregulada, dificuldade de manter peso na balança. Ixi, é um combo, hein? Boa pergunta, Silvia. Eu acho que a primeira grande questão é a gente entender que tratamento da insônia não significa obrigatoriamente um medicamento. Tá? O medicamento, ele pode fazer parte do tratamento, principalmente no que nós chamamos de insônia aguda. Agora, quando a gente fala de uma insônia crônica, a gente precisa identificar os fatores que iniciaram, deflagraram isso tudo, né? E o quanto que a gente está cronificando esse processo. Então, muitas vezes, quando eu passo muitas noites de sono tendo insônia, o que eu costumo fazer? Eu vou ficar na minha cama lutando, buscando esse sono a todo custo. E esse é um fenômeno que gera exatamente o contrário. Quanto mais eu busco incessantemente esse sono na cama, mais ele vai fugir de mim. Então é importante a gente pensar nisso, que o tempo de cama, ele deve ser muito próximo ao tempo de sono. Se você está na cama e o sono desapareceu, não fique na cama. Não fique buscando sono na cama. É como se eu dissesse para você sentar na mesa de jantar às 4 horas da tarde, sendo que o jantar vai ser servido às 7h30 da noite. Você vai ficar lá pensando nesse jantar que não chega. Então, isso gera um nível de tensão maior. Então, é importante a gente identificar fatores biológicos que possam estar levando isso. Então, no caso dela, ela falou de questão hormonal, menopausa, o quanto que isso impacta, e a gente fazer a terapia adequada para essas condições. Às vezes, o suporte medicamentoso, ele vai ser necessário, mas a gente sempre precisa ter um projeto em mente de quando iniciar essa terapia medicamentosa e encerrar o momento adequado disso. É mais indicado para os quadros mais agudos. E também, boa parte dos pacientes que têm insônia crônica, hoje, o tratamento que nós chamamos padrão ouro, né, o tratamento com maior segurança e efetividade, é uma abordagem que se chama terapia cognitivo-comportamental para a insônia, que é uma abordagem em que nós fazemos uma reestruturação dessa ideia ou dessa relação que você teve com o sono. E até pensando em pessoas que utilizam medicamentos durante muitos anos para tratar insônia. Então, precisa sim de uma avaliação médica. Às vezes a gente tem a ideia de que algo vai ser a fórmula mágica para você dormir. Então essa ideia, ela nos traz às vezes uma frustração, porque é lógico que todo ritual vai nos ajudar, o chá vai nos ajudar, você relaxar, você tem que pensar que todos esses instrumentos vão diminuir toda aquela aceleração, aquela frequência cardíaca, mas para o paciente que tem insônia, insônia é um processo muito complexo. E se essas estratégias não estão surtindo o efeito adequado, significa que tem algo a mais e que precisa ser melhor investigado para tratar adequadamente. Perfeito. Eu vivi um drama recente, rapidinho, doutor, porque como a rotina na semana, alguém vai se identificar em casa. Como a rotina na semana eu acabo indo dormir a partir das 2 da manhã, aí você fala, agora final de semana eu estou de folga, vou dormir, vou recuperar o meu sono. E aí o danado do sono não vem, porque o organismo acostumou. Acontece isso, né? Na verdade a gente modula, né? O nosso cérebro, nós damos sinais para o nosso corpo de quando é dia e quando é noite. Se você todos os dias está às 2 horas da manhã começando a dormir,
não dá para esperar que durante o final de semana isso vai mudar. Imagina que todos os dias eu encontro com você por volta das 11 horas da noite, certo? E aí um dia quero encontrar às 9, mas eu não te avisei. Então, você vai ficar me esperando às 11 da noite. E aí entra então, isso muda, né, completamente. E aí entra o que você falou. Aí eu falo, vou pra cama. Não, vem pra cama, amor. A mulher fala, não, vem pra cama, amor. Vamos dormir. Né? Mas tá sem sono. Não, eu fico lá do lado. Não, aqui eu vou ficar incomodando você. Então, eu vou pra sala. Vai maratonar, sério. Gente, o assunto tá muito bom. São 10 horas e 28 minutos. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar no nosso WhatsApp 11 3226 1111. Nós estamos falando ao vivo com o nutricionista esportivo e treinador Everton Botega e também com o médico otorrino Jorge Pinheiro, especialista em medicina do sono. Nós vamos acompanhar agora mais a previsão do tempo na sua região. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem inclusive uma dúvida também para o Everton, tem para o Jorge Pinheiro, tem muita coisa para a gente falar. Parece que tem alguém da produção aí com dúvida. Da produção também com dúvida. E nós não queremos encerrar o Relógio Rádio TV sem antes fazermos aqui, não é a listinha milagrosa, né? Como o Dr. Jorge falou, mas uma lista de reeducação do nosso sono para começarmos a colocar em prática hoje. Então, fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta, vamos acompanhar a previsão do tempo. Em Porto Velho, dia de sol. A temperatura sobe e fica entre 22 e 32 graus. Sol também em Salvador, mas há a possibilidade de chuva rápida. A mínima é de 21 e a máxima 28 graus. Dia de sol em Campo Grande. Não há previsão de chuva. A temperatura fica entre 22 e 30 graus. Já no Rio de Janeiro tem sol o dia todo. A máxima é de 32 e a mínima 14 graus. Em Porto Alegre, dia nublado com chuva forte. A temperatura não varia muito. Fica entre 17 e 19 graus. Relógio Rádio TV. Te encontrar foi entender que tudo que eu sei é nada saber. Tua glória em mim há de ser revelada. Tua loucura é mais sábia que a minha razão. Por isso entreguei a chave do meu coração, pois tua glória em mim há de ser revelada. Quando eu abençoar a quem me magoou, amar a quem nunca me deu amor, me ensinará a viver pro teu louvor. Quando a tua glória se revelar, mostrará quem realmente eu era, quem sou, dependente de ti, tirado para o teu louvor. Quando a tua glória se revelar, mostrará quem realmente eu era, quem sou, dependente de ti, gerado para o teu louvor. Tua loucura é mais sábia que a minha razão. Por isso entreguei a chave do meu coração, pois tua glória em mim há de ser revelada. Quando eu abençoar a quem me magoou, amar a quem nunca me deu amor, me ensinará a viver pro teu louvor. Quando a tua glória se revelar, mostrará quem realmente eu era, quem sou, dependente de ti, gerado para o teu louvor. Quando a tua glória se revelar,
10 horas e 33 minutos. Vamos fazer mais um giro pelas principais notícias. Aqui você fica muito bem informado. A Câmara dos Deputados informou que encaminhou ao ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal as informações solicitadas sobre as indicações de emendas parlamentares de comissão. A Casa destacou que seguiu o rito regimental e que os procedimentos foram conduzidos de forma regular. E a Polícia do Rio realiza operação em 4 estados para prender uma quadrilha que roubava remédios para tratamento de câncer. Os criminosos assaltaram mais de 40 cargas nos últimos meses. Os medicamentos eram vendidos por empresas de fachada para hospitais públicos e particulares. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, declarou que o país não vai ter mais eleições. No poder há quase 2 décadas, Ortega diz que quer evitar que a oposição tome o poder. No esporte, Universidade Central e Santos se enfrentam hoje à noite em Valência, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto abre a disputa importante, aí uma vaga nas oitavas de final da competição, e quem avançar no placar agregado enfrentará o Macará do Equador na próxima fase. 10 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Vamos voltar para a Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, onde o Kleber Werneck volta conosco ao vivo, direto de uma academia. Kleber, agora sim você vai mostrar pra gente alguns exercícios, é isso mesmo? Relacionado também à rotina do sono? Explica melhor pra gente. Isso mesmo, Tabata, isso mesmo, Breno. Eu volto a falar aqui ao vivo da academia na Zona Leste de São Paulo. E olha só como o pessoal começa com disposição aqui o dia. Tem quanto peso aí de cada lado? 25 cada lado. 25? E assim você começa o dia? Isso. Mostra pra gente, por favor. Olha só, ele vai mostrar 25 quilos de cada lado. Para mim é pouco, eu faria até mais. Só não faço porque eu estou trabalhando. Mas olha só a vitalidade dele, olha só a força dele, olha só. Realmente impressionante, é assim que o pessoal gosta de começar o dia. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui. Como eu disse na primeira entrada, nós vamos conversar com o personal, o Lucas, que está aqui ao do meu lado, e ele vai falar justamente esse. A gente mostrou ali um exercício de agachamento. E para fazer um tipo de exercício desse de manhã, depois de uma noite de sono, é preciso ter alguns cuidados, né? Isso, ali já é um exercício mais estabilizado, que é um agachamento no Smith. Aqui nós estamos trabalhando com agachamento livre, que é um pouco mais instável. Para quem começa logo pela manhã, tem que tomar alguns cuidados ainda mais redobrados com esse tipo de exercício, por estar mais com as cápsulas articulares mais soltas, mais relaxadas. Esse exercício tem que tomar alguns cuidados, fazer uma preparação, uma série de preparação mais longas para ela conseguir fazer o exercício com o máximo de estabilidade possível. Olha, a professora está demonstrando aqui, esse é o agachamento livre. O primeiro passo para fazer esse tipo de exercício, então, é um alongamento, né? Isso, você vai fazer um alongamento para você aquecer o seu corpo. Ou aqui, no jeito que ela está fazendo aqui, é um aquecimento específico, que seria um aquecimento já no movimento do exercício que ela vai executar. Olha, agora a gente vai mostrar aqui, esse é o mais, vamos dizer assim, mais arriscado. Ela vai mostrar o mesmo exercício em uma máquina agora, que seria a forma mais, vamos dizer, segura para fazer logo de manhã, né, Lucas? Isso. Aqui é o nosso Hack 45. Aqui o exercício que simula um agachamento também, mas agora com as costas apoiadas. Ela não tem tanta carga axial assim, a carga está mais distribuída entre as costas dela e o eixo da máquina que está em 45 graus. Tá certo, então agradeço o Lucas, a professora aí que está fazendo a demonstração. A gente coloca aí na tela também o Instagram do Lucas aí para quem quiser dica, ele é personal trainer, e eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kleber Werneck. Só para quem está nos ouvindo, eu vou passar então o Instagram do professor, o personal trainer, @Lucas_TLDK, @Lucas_TLDK. Muito obrigada mais uma vez, Kleber e toda a equipe da Hit TV de São Paulo. Vamos voltar com o Dr. Jorge Pinheiro e o nutricionista Everton Botega para a gente responder então mais algumas dúvidas do nosso público
Produção, assim que o WhatsApp a gente puder chamar mais mensagens, é só nos avisar para que nós possamos também responder um maior número de dúvidas, de perguntas do nosso público. E a nossa coordenadora Gabriela disse que podemos chamar então. Vamos colocar na tela, ler quem mandou, o Nelson Gomes. São Bernardo do Campo, o Nelson Gomes participa e diz o seguinte: bom, eu faço caminhada todos os dias, ciclismo amador, natação com 65 anos e tenho 45 de profissão, motorista carreteiro. Normalmente eu janto comidas leves, evito muitos grãos e foco em saladas, arroz, caldos. Tem uma noite de 8 horas normal. Olha, tá tudo exemplar, exemplo, né? Modelo para nós. Tá de parabéns, hein, Nelson? Puxa. O Carlos Silva mandou meus parabéns pela entrevista tão esclarecedora com esses profissionais renomados. Cada fala de todos vocês, entrevistadores e entrevistados, com toda certeza está agregando valores à vida de milhares e milhares de brasileiros para mudar o estilo de vida. Que mensagem legal. Muito obrigada, Carlos. Oi, o Pedro também. Bom dia. Meus filhos comem vendo o celular e demora para dormir. Isso também atrapalha. Eles demoram muito a dormir e também comem sem parar vendo o celular. Vai entretendo, né? Isso atrapalha na hora de dormir. Qual seria o horário para crianças dormir na idade de 7 e 13 anos? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem um cenário bastante frequente hoje, que é essa exposição ao celular em momentos extremamente necessários para a nossa atenção. O horário da refeição, o horário do sono. Então, o celular hoje é o maior ladrão da atenção. Eu não digo nem só do sono, da atenção mesmo. Então, se eu não tenho atenção na hora de comer, eu como mais do que eu deveria, eu não percebo os alimentos que eu estou ingerindo, isso vai diretamente influenciar na minha sensação de saciedade. E, sem dúvida, também é aquele momento em que eu me preparo para o sono. Então, o celular rouba tudo isso. Quando a gente fala do adolescente, né, a gente tem duas faixas etárias bem diferentes. O adolescente, às vezes, ele dorme um pouquinho mais tarde mesmo. E o grande problema é porque na escola ele tem que entrar mais cedo. Isso gera aí aquele débito de sono. Então, é interessante aí controlar melhor o celular, tanto no horário das refeições, quanto no período noturno. E do seu filho de 7 anos, né, ele não deve dormir no horário do adulto. A criança, ela precisa dormir um pouco mais cedo, ela tem uma necessidade de sono maior do que o adulto, tá? Por vezes, a criança vai ter pelo menos 8 horas de sono, às vezes vai precisar de 9. Então, muita atenção que isso pode estar comprometendo aí a saúde. E durante as férias, doutor, principalmente adolescente, pré-adolescente, quer dormir mais tarde, né? Ficar no dia seguinte, acordar mais tarde, pode ficar nessa montanha-russa, né, do sono? Bom, primeiro que as férias, ela não deve seguir um rigor militar, né? Então, a gente se permite, às vezes, flutuar alguma coisa, mas é importante não ter flutuações muito extremas. Por quê? Porque esse indivíduo vai voltar para uma rotina logo no início das aulas. Então, 1 ou 2 semanas antes, já precisa retomar a rotina habitual do sono. Porque senão essa criança, ou esse adolescente, ela vai ter dificuldades para voltar à rotina. Então, isso até é o que nós chamamos de jet lag social. É quando o seu padrão de sono está muito diferente da rotina social. Então, é importante, já está chegando o final aí de julho, já começar a preparar a rotina de sono para o retorno às aulas. Mas serve para nós também, adultos, né? Serve, nas nossas férias também, né? Às vezes a gente faz isso. Inclusive, a gente faz isso, às vezes, no nosso final de semana. A pessoa trabalha durante a semana, chega no final de semana, vive como se não tivesse amanhã. E aí, culpa a segunda-feira. Nossa, eu odeio a segunda-feira, né? Mas, na verdade, você trocou o dia pela noite e a rotina da segunda-feira não te espera. Ela tem que acontecer. Então, muito cuidado, que isso se chama jet lag social. E comeu tudo que não deveria. Everton, eu queria perguntar para você com relação a suplementos. Nós temos acompanhado um aumento do número de procuras por melatonina e outros tipos de suplemento para conseguir dormir, inclusive jovens, né, que estão tomando, e você pensa assim, mas jovem, né, adolescente, a pessoa não tem muita preocupação da vida, né? Para ter tanta dificuldade assim para dormir, que precisa desse suplemento. Qual a indicação? E você passou aqui a receitinha, por exemplo, super natural, que eu já anotei. Camomila, mulugum, mel e mais vinagre de maçã. Fazendo esse chazinho super natural, maravilhoso, para conseguir dormir. Qual a indicação ou contraindicação, então, do uso de melatonina?
Boa. Sabe que é uma coisa muito comum eu comentar com o meu paciente que ele não tem que buscar o que tomar, ele tem que buscar o que fazer para melhorar o sono ou até o emagrecimento e a hipertrofia muscular. E a melatonina, o pessoal pensa que ele é apenas um suplemento, e ele não é. Ele é um hormônio. E o Jorge também pode complementar essa questão, sabendo que o uso dele ele tem que ser restrito para médicos. Então, ela não pode ser vendida de forma como se fosse aí uma água. Ele é um hormônio, sim, e pode, usando de maneira errada, pode prejudicar muito o sono. Então, eu particularmente não aconselho tomar melatonina, a não ser que ela passou por um processo, foi no médico, e foi importante complementar com ela. Segundo até o último estudo que saiu, muitas pessoas têm efeito reverso da melatonina. Ela até tem prejuízos. Então, eu particularmente não acho interessante essa melatonina, tanto que a gente tem vários produtos naturais que têm efeito muito melhor para o sono. Então, como eu falei aqui, o próprio chazinho ali com mel e vinagre de maçã. Então, a melatonina tem que ter um cuidado, principalmente para o adolescente, que está aprendendo aí a ajustar os hábitos. Então, antes de você tomar qualquer coisa, você tem que fazer os hábitos, a higiene do sono e tudo que a gente conversou aqui antes de usar algum medicamento ou suplementação para o sono. Agora, doutor Jorge Pinheiro e o Everton, para a gente finalizar, porque o programa ele já está se encaminhando para o final e foi muito bom, poderíamos aqui ficar o dia inteiro falando Muitas disso, dúvidas, né? Aprendizado. Mas, assim, se possível, resumir o que a gente deve começar a fazer a partir de hoje para ter um melhor sono, um sono de mais qualidade. E juntando com a alimentação também, vamos começar então a nossa listinha. Perfeito. Então, a primeira recomendação é você observar o seu horário de adormecimento. Assim, como eu sei o meu horário da refeição, porque eu sinto a minha fome prévia, eu sinto adormecer antes, né? Então, perceba isso e respeite esse momento. Então, reduza os estímulos. Durante o dia, se expõe ao sol, é muito importante. O sol é um estímulo muito necessário para regular o nosso relógio biológico. O período da noite, a gente precisa sinalizar que a noite está chegando. Então, evite aí o excesso de telas, né? Telas é um ladrão da nossa atenção. Também você pode ter essa rotina, o chazinho ele pode te ajudar muito, alimentação leve, enfim. Então você olhar para o próprio corpo e respeitar as informações que ele está te dando. Com isso você já tem aí 50% de chance de dormir melhor. Everton, por gentileza, se puder falar de forma mais rápida também, porque agora a gente vai para o Rio de Janeiro e finalizar o Relógio Rádio TV. Top. Eu vou complementar que o Jorge falou aqui muito bem, um fator que eu acho que é determinante, que é o exercício físico. Você precisa entrar em movimento e com exercício físico, com certeza absoluta, o sono vai ser melhor. Porque se você não gasta caloria, você tende a ter uma dificuldade de sono. Se você coloca o seu corpo num exercício físico periodizado, montado para você, o sono também melhora. Perfeito. Então, acho que o exercício físico ele é base também do sono de qualidade. Gente, maravilhoso. Vamos colocar em prática a partir de hoje. Eu quero agradecer demais aqui a participação ao vivo do Everton Botega, nutricionista esportivo e treinador. Vamos passar o @ dele para você segui-lo já no Instagram, @EvertonBotega com 2 T's, T de tatu, @EvertonBotega, só segui-lo nas redes sociais. Ao doutor Jorge Pinheiro, médico otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Doutor, muitíssimo obrigada. Tem rede social para passar? Sim, @Dr. Dr. George Pinheiro. @Dr. George Pinheiro. Gente, muito obrigada aos dois. Foi um prazer enorme, viu? E deixar o convite para quando o Everton estiver por São Paulo, dar um pulinho aqui, né, para tomar um chá. Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Que delícia de papo, viu? Vamos agora ao vivo voltar com o Joenison Santos, da Barra da Tijuca. Joenison vai preparar um chazinho pra gente, então, incluir, não é a receita milagrosa, lembrando, viu, gente, que o Dr. Jorge e o Everton falaram também, não é que você vai esperar que o chá faça milagre, mas você pode incluí-lo aí na sua rotina. Joenison, contigo. Tudo bem, Tabata? É verdade. A questão é você incluir, não ter uma receita milagrosa, mas como você coloca isso no seu dia a dia, né? Carla, para quem geralmente não tem o hábito de tomar chá, qual a melhor maneira de começar?
Eu recomendo começar pelos blends, né? Que são, você tem chá, você tem flores, você tem especiarias. Por exemplo, aqui a gente tem um blend lindíssimo, que é de camomila com manjericão e flores de calêndula. Dessa forma, a pessoa ela consegue começar devagarinho. Por exemplo, uma pessoa que tem um paladar mais docinho, ela vai começar com esse, que vai para a sobremesa, para o creme brulee. Então, a gente tem um chá que é um oolong, de uma das famílias do chá, com essa parte toda que dá aquela coisa, né, de sobremesa mesmo. Então é mais fácil a pessoa começar pelos blends do que pelos chás puros, para ela poder degustar e sentir o aroma, ver as folhas, se apaixonar por esse processo todo. E aqui conversando, eu já tomei umas 3 xícaras aqui, sensacional. Carla, como é que as pessoas fazem para conhecer um pouco mais do seu trabalho, rede social? Deixa pra gente. Claro, obrigada. Quem quiser conhecer a gente, estudar com a gente, ou ser um profissional do chá, ou aprender também a degustar mais, preparar, a gente tem 2 arrobas nossos, que é no Instagram, que é o @chapraquê, com que mudo, e o @tmindhub, que é da parte bem profissionalizante, tá? É isso. Perfeito, obrigado. Tabata, Breno, meus queridos, me despeço com mais uma xícara de chá e todos os nossos queridos telespectadores. Brinde. Muito obrigada, que delícia, gostoso. gente, muitíssimo obrigada a todo mundo que participou conosco, coloca a partir de hoje em prática tudo aquilo que nós aprendemos no programa de hoje, falando sobre o sono, para você ter uma qualidade de vida, para você viver mais e melhor. Esse é o nosso lema, viu? Muito obrigada pela companhia, até amanhã às 9 horas em ponto. Passou rapidinho, aquele gostinho de quero mais. Amanhã às 9 em ponto, horário de Brasília, estamos aqui. Relógio, rádio e TV. Uma boa terça para Até você. Lá.